E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ter uma trilha sonora de fundo aqui, porque eu tive que sentar no chão aqui, porque as outras áreas da casa aqui estão ocupadas, eu não sou o único trabalhando aqui hoje. E então, muitas pessoas aqui, em resposta aos vídeos onde eu falei sobre imigração em massa na Europa e os problemas que isso tem causado, essas pessoas disseram que isso é devido à falta de mão de obra que a Europa enfrenta, né, as pessoas não têm filhos, tá faltando mão de obra e tal, então eles precisam de mais pessoas, principalmente homens, para suprir essa falta de mão de obra. Mas isso é um mito. E eu vou explicar por que e onde que isso é um mito aqui no decorrer desse vídeo. Então assista antes de comentar. Pessoal, antes, tem um link aqui embaixo. Eu estou preparando aqui um curso para pessoas que querem transformar o YouTube num negócio, usando diferentes estilos de vídeo, e não só. Eu uso basicamente 3 estilos de vídeos aqui neste canal e no meu outro canal, que tem vários vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Aquele canal que já passou de meio milhão de inscritos também, e eu cheguei passei da barreira de 100 mil inscritos 2 vezes. Né? Segunda vez também começando praticamente do zero. E o YouTube foi o que catapultou o meu nomadismo digital. Não foi com o YouTube, né? Não foi com o dinheiro do YouTube, mas foi através do YouTube que eu consegui negócios, clientes, para conseguir alavancar meu negócio online e me tornar um nômade digital e passar aí por 40 países. Então quer saber mais? Quer fazer o mesmo? Viajando ou trabalhando em casa? Tem o link aqui embaixo, se inscreva lá que quem tiver inscrito vai receber um desconto promocional temporário, então aproveite. Bem pessoal, eu vou começar aqui com um comentário, né, que foi feito no meu vídeo sobre a Polônia. É mais um vídeo onde eu falei dessa questão da Europa, né, da imigração em massa, que é um assunto que está em alta, infelizmente. Né, eu falei aquilo que eu sempre falo, né, quem me assiste já sabe, né, que sim, imigração é importante ajudar as pessoas, mas do jeito que a Europa está fazendo, está causando certos problemas. Eles estão dando muita preferência para homem, né, e deixando para trás as mulheres. Aí alguém comentou e disse, né, que vídeo raso. A Europa acolhe homens, que é a mão de obra que lhes falta. Tá aqui, ó, comentário. Né? E além disso, né, como eu falei da rainha, né, que até houve um caso de assédio sexual, né, no próprio funeral da rainha no Reino Unido, que não foi perdoado. E esse assédio sexual foi feito, né, por parte de uma pessoa que veio dessas culturas que têm atitudes diferentes em relação a mulheres. Né. Eu falei, olha, isso não é certo, tá? Isso não dá mais para passar pano. Isso é um problema na Europa agora. E aí o cara comentou que a rainha genocida morreu tarde. Cara, porra, por que as pessoas falam isso? Presumivelmente isso aqui é uma pessoa que adere à cultura woke, movimentos identitários da esquerda, supostamente defendem gays e mulheres, mas cara, a rainha está falando do funeral de uma mulher, a mulher mais poderosa do mundo na época, né, até ela falecer. E ela ajudou a dissolver muito disso que o pessoal da esquerda critica, né, o imperialismo e tudo mais. Né, ela foi responsável por ajudar a reduzir e a dissolver tudo isso, né, dentro do Império Britânico. Estamos falando de uma mulher, cara, e você fala isso, rainha genocida, morreu tarde, caramba. E você vê, esse pessoal, eles dizem defender mulheres e gays e falam uma coisa dessa, a mulher que de fato foi responsável indiretamente por muito progresso nesse sentido, e ó que, o que o cara fala sobre ela, e ainda passa pano para uma cultura que cada vez mais está causando problemas para mulheres e para homossexuais. Então vai entender, né, esse poço de contradição, né, que é a cultura progressista, o woke, esses movimentos identitários. E pessoal, e aí muitos vão dizer, não, beleza, tem uma imigração em massa, principalmente de homens, isso é porque falta mão de obra. E cara, isso é uma meia verdade, porque sim, falta mão de obra na Europa, de fato, na Alemanha, as pessoas não estão tendo filhos, né, há muita mão de obra ali que sabe que está faltando, não só para homens, mas para mulheres também. Trabalhos tradicionais assim, pegar no pesado, o homem que vai fazer, cuidar de idosos, cuidar de crianças, normalmente mulher que vai fazer. Não estou dizendo que é necessariamente assim, mas tradicionalmente é assim, tá? Só que, cara, a gente estabeleceu que falta mão de obra. Os dois, nós concordamos nisso, tá? Sim, tem falta de mão de obra. Eles precisam de pessoas para suprir essa mão de obra, tá? Para fazer também aqueles trabalhos que
que o cidadão não quer fazer. O alemão não quer fazer certos trabalhos, nem o sueco, nem o francês, então os imigrantes vão e fazem. Beleza. Isso já tem acontecido nos Estados Unidos há muito tempo. Mas, cara, precisa ser assim. Realmente você vai me dizer que a solução para isso é você importar milhões de homens de culturas problemáticas que têm valores que vão contra tudo que a Europa conquistou e tudo que a esquerda, líder desses movimentos identitários, diz defender. Não faz sentido. Entendeu? É como se Israel tivesse com uma falta de mão de obra e agora eles vão patrocinar uma, sei lá, uma imigração em massa de homens de culturas antissemitas. Cara, não faz sentido. E pior que aqui, muitos reduzem isso a nazis, eu não posso nem falar a palavra aqui. E mesmo quando eu falei da Polônia, defendendo a Polônia, muitos falaram de que a Polônia é nazista. Falei a palavra. Cara, a Polônia é um país que sofreu com o nazismo. Demais. Eles odeiam isso. E o pessoal reduz tudo a isso, cara. Eles nem sabem mais o que é realmente essa ideologia NAZ da Alemanha. Daqui a pouco eles vão falar que Israel também é nazista, porque Israel também é contra esse tipo de imigração que a Europa está patrocinando. Cara, é uma contradição absurda. Daqui a pouco vão dizer, vocês vão ver, se eu fizer um vídeo sobre Israel, dizendo que eles não apoiam esse tipo de imigração, mesmo tendo falta de mão de obra, vão dizer, esse pessoal progressista vai dizer que Israel é nazista. Porque eles esqueceram o que significa isso. É basicamente o que é um nazista. É uma pessoa que concorda, que discorda das minhas ideias. Pronto, é isso. Enfim. Pessoal, se falta mão de obra, então qual que seria a solução? Olha, isso, antes de 2022, havia na Europa, há um país na Europa, o mais pobre em poder de compra, chamado Ucrânia, onde há ali inúmeras pessoas, homens e mulheres, querendo migrar para países da União Europeia. Isso muito antes da guerra, tá? Tanto que Portugal, que é um país que não tem o poder de compra que a Alemanha tem, não tem o poder de compra que a França tem, mas é um país que recebeu muitos e muitos e muitos ucranianos. Eles estão dispostos até a migrar para Portugal, né, que nem é um país tão forte assim em termos de poder de compra. Então imagine o quanto que essas pessoas adorariam viver na Alemanha, migrar para a França, para a Suécia, para suprir essa falta de mão de obra. Mas não deixaram. A União Europeia simplesmente falou não. Agora sim, como são refugiados, é uma guerra, sim, agora eles aceitam. E estranho que a Polônia aceitou. Antes de tudo isso, a Polônia foi o que mais aceitou os ucranianos. O país mais pobre da Europa, o que mais recebeu ajuda, né, da Polônia. Isso antes da guerra. E tá, saindo da Ucrânia agora, sempre houve aí Sérvia, Albânia, Bósnia, países europeus que não fazem parte da União Europeia, nem do euro, nem de nada, mas que têm uma população pobre, pessoas que adorariam migrar para trabalhar na França, na Alemanha, na Suécia, mas que não havia várias barreiras ali, eram poucos que conseguiam. Então, assim, para um cara da Albânia ir morar na Alemanha é tão difícil quanto um brasileiro ir morar na Alemanha. Entendeu? Então não é fácil, não é só porque é europeu. Sim, é europeu, mas não é parte do grupinho, eu ia dizer globalista, né? Mas o YouTube não... É complicado. É isso mesmo, né? Sem querer, eu tava narrando o vídeo da Polônia, eu ia falar União Europeia, eu falei União Globalista sem querer, e eu falei, deixa assim mesmo. Porque é isso que está se tornando, né? Chegamos num ponto que eu tenho mais receio do que a União Europeia pode fazer, do que a OTAN pode fazer, do que com que outros países podem fazer. Porque uma coisa é você ter um país autoritário, como a Rússia, como a China, que de fato você sabe que eles são autoritários e não negam isso. Agora você tem um lugar como a Europa Ocidental, em que é um autoritarismo do bem, disfarçado de coisas bonitas, né? Com todo esse papo de ambientalismo, de proteger o meio ambiente, de avançar uma agenda progressista que vai salvar a humanidade, mas na verdade eles estão basicamente fazendo o contrário, é um autoritarismo disfarçado, ao invés de ser um autoritarismo explícito. É isso que a União Europeia está cada vez mais se tornando. Tá? E aí quando países como Hungria, Polônia e Itália dizem não queremos fazer parte desse grupinho, desse globalismo, desse autoritarismo e aceitar toda essa cultura regressista que está destruindo o Ocidente, não, obrigado, não queremos, aí é que a bruxa do globalismo, lá da União Europeia, vai falar que
nós temos ferramentas para impedir que isso aconteça. Tipo, democracia para esses caras é algo maravilhoso quando vai de acordo com os interesses globalistas deles. Mas quando Itália, Hungria e Polônia dizem não, basta, acabou, aí não é mais democracia, né? Aí é uma atitude antidemocrática e que esses burocratas que não foram eleitos democraticamente têm que interferir no processo democrático da Hungria, da Itália e da Polônia, chamando tais processos de atitudes antidemocráticas, né? Então é um absurdo a merda globalista que a União Europeia está se tornando. Então, assim, falava bem da União Europeia lá em 2012, 2015, sim, mas o mundo está regredindo, né? Então, com todo esse regressismo. E a trilha sonora de fundo ficou um pouco mais alta agora. Mas enfim, pessoal, eu me distraí um pouco aqui. Como eu estava falando, né, de solução. Se falta mão de obra, eles poderiam pegar soluções. Atrair imigrantes, homens e mulheres desses países europeus próximos, que tem uma cultura mais compatível e que há muitas pessoas pobres querendo migrar para lá. Entendeu? Mas aí muitos diriam que, ah não, Rafael, para que ajudar europeu? Não, chega de ajudar europeu. Vamos ajudar outros lugares. Ok, pessoal. Nas Américas, temos países como Argentina, México e Brasil. Argentina e Brasil que tem muitas pessoas que têm ascendência italiana, alemã, qual mais? A polaca também, e que muitas vezes até poderiam reconhecer a cidadania e ir trabalhar nesses países. Ou mesmo sem isso, né? O Brasil tem seus problemas, o imigrante brasileiro pode chegar lá e, sei lá, cara, forçar o quarteirão inteiro a escutar a música alta dele, isso não é legal, mas no geral o brasileiro tem uma cultura muito mais compatível com a Europa, entendeu? E mesmo assim, não. Isso não foi feito. Poderiam suprir essa falta de mão de obra dessa forma. Quantos brasileiros e mexicanos e argentinos gostariam de trabalhar na Alemanha? Assim, se você voltar lá 2010 até agora, 2022. Cara, muitos, até mais do que o necessário. Então poderiam ter resolvido esse problema dessa segunda forma, atraindo imigração qualificada e não qualificada desses países emergentes das Américas. Não fizeram isso. Aí você poderia dizer, né, a pessoa mais progressista, falar de cotas e tal, falar, não, Rafael, mas calma aí, pô. A Europa tem uma dívida histórica, né? Eles causaram muitos problemas aí na África, nas Américas. Então, falta mão de obra, só que agora vamos suprir essa mão de obra ao mesmo tempo que a gente cuida também de uma questão de dívida histórica. Então vamos ajudar países africanos. Ou até mesmo países muito pobres, como o Haiti. Beleza. Cara, se você for falar de dívida histórica, né, França? Cara, tem país que mais entraria nesse critério do que o Haiti, o país mais pobre das Américas, que sofreu horrores nas mãos da França e que até hoje sofre horrores nas mãos da mãe natureza. É um país extremamente castigado pela natureza. Mesmo se fosse um país como o Japão, rico, ainda assim teria problemas com terremotos, com deslizamento de terra, com enchentes. É um país que sofre com vários problemas e é o mais pobre das Américas. Então, assim, poderia ter ali pego vários milhões, ou pelo menos centenas de milhares de haitianos, homens e mulheres que migrariam para a França, para a Suécia, para a Alemanha, para suprir essa falta de mão de obra. E pronto, assim você resolve dois problemas em um. Tem uma dívida histórica? Beleza, resolve essa dívida histórica. E ao mesmo tempo resolve o problema da falta de mão de obra. Ah, mas por que haitianos? Porque é um povo trabalhador, que tem uma cultura mais compatível. Eles são cristãos. E olha, eu não sou religioso, tá? Quem me acompanha sabe. Eu não tenho crença no sobrenatural nem nada, mas religião não é só sobrenaturalidade. É cultura também. Isso molda também, influencia o comportamento da pessoa. Mesmo quando essa pessoa deixou de acreditar, mas ela cresceu naquela cultura que foi influenciada por essa religião. Cristianismo, no caso. Então, assim, é uma questão cultural. Essas pessoas têm uma cultura mais compatível. E assim, aí que tá, esse pessoal da esquerda deveria estar concordando comigo quando eu digo que há um tratamento muito diferente para com as mulheres nesses países, como o Haiti, comparado com países como a Somália. O cara de esquerda ele vai olhar e falar, são dois países pobres, de maioria negra, então são todos iguais, vamos ajudar igualmente. Ou melhor, ajudar mais a Somália do que o Haiti no caso. E não é, pessoal. Isso é uma forma de racismo disfarçado. Você olhar para pessoas que têm mais melanina na pele e achar que é tudo a mesma coisa, a mesma cultura. Não é assim. A Somália
é o país que mais pratica a chamada mutilação genital feminina. Foi considerado o pior lugar do mundo para mulheres. Já o Haiti tá longe disso. Entendeu? É uma cultura totalmente diferente. As mulheres lá não sofrem os horrores que as mulheres sofrem na Somália. Então você não pode olhar para os dois e falar: ah, é tudo de origem africana, então é a mesma coisa. O pessoal de esquerda que diz lutar contra o racismo faz isso e estão sendo racistas sem saber. Isso é horrível e pessoas sofrem por causa disso. Né? Então é tipo, mais uma vez, eu falei lá do autoritarismo disfarçado de coisas bonitas e boas. Mais uma vez, essa questão cultural aí que a esquerda promove também é uma coisa que parece maravilhosa, inclusiva, mas que na verdade prejudica as pessoas. Então, além do Haiti, você poderia falar: ah, mas o Haiti fica nas Américas. Não, vamos ajudar a África. Ok, República Democrática do Congo, país que sofreu horrores aí com a Bélgica. Sem contar os outros que sofreram com a França. Compre essa dívida histórica e ajuda essas pessoas a migrarem para a Europa e pronto, você resolve o problema da dívida histórica com esses países e também a questão da mão de obra. E República Democrática do Congo é um país majoritariamente cristão. É uma cultura bem diferente. Lá também é um lugar que sim, as mulheres sofrem muito. A cultura do estu, não posso falar, também é muito comum ali, isso faz parte da cultura local. Tá? É na República Democrática do Congo, infelizmente. Então, assim, pessoas precisam de ajuda ali, só que não, preferência é dado, não sei porquê, é dado para a Somália, que, cara, é um país com uma cultura muito diferente da República Democrática do Congo. É o que eu falei no outro vídeo, né? O pessoal acha que a África é um paizinho desse tamanho que só tem uma cultura, a mesma língua, toda a mesma coisa, e não é, são mundos diferentes. Então, enfim, a Europa, para suprir essa mão de obra, para cuidar do problema que a esquerda tanto toca nessa tecla, né, que é o problema da dívida histórica, podia ter unido o útil ao agradável e resolvido tudo isso, pronto, e não teria causado todos esses problemas culturais na Europa. Só que não, foram resolver isso da pior forma. Pegando aí homens, manadas e manadas de milhões de homens, de culturas que normalizam tudo isso contra o qual a esquerda diz lutar. Machismo, misoginia, homofobia, entendeu? Tudo isso que a esquerda lutou para conquistar, supostamente, e agora eles abrem as portas para todo esse ultra mega conservadorismo religioso que, beleza, se for muçulmano, pode ser conservador. Mas agora, se for cristão, não pode. Então, cara, vai entender as contradições, né? E pois é, pessoal, e por fim aqui, quem não assistiu todos os meus vídeos, cara, eu tenho centenas de vídeos, né? Não tenho expectativa de que ninguém vá assistir, mas desde 2015 que eu falo das diferenças entre países muçulmanos. E assim, há diferenças entre imigrantes também. Eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Afeganistão, eu falei que, pessoal, há refugiados, homens, que vão lá, migram para a Europa e vão lá para trabalhar, respeitam as leis e maravilha. Então, beleza, esse pessoal deve ser ajudado. Só que não tem como passar pano mais pro fato de que, cara, muitos não fazem isso. Isso tem causado diversos problemas. Então, sim, há pessoas boas? Não é isso que eu não estou dizendo que todo mundo é ruim ali. Mas o que eu estou dizendo é que há um problema sendo causado por essa imigração descontrolada de culturas incompatíveis. Esse pessoal do movimento identitário, cada vez mais eles passam pano para isso, né? Mas é uma contradição, cara. É uma contradição absurda. Mas enfim, esse vídeo já tá longo pra caramba. Mas acho que deu pra entender que, cara, essa questão da mão de obra poderia ser resolvido de diversas outras formas, né? E não foi. E aí que você começa a pensar, né, que tipo, meu, qual que é a meta desse globalismo? Por que eles querem, sabe, destruir tanto a cultura de países do Ocidente? Né? Qual que é a meta final de tudo isso, né? Comenta aí o que você acha, e aqui estão 2 vídeos relacionados, e aqui embaixo tem a lista para você se inscrever lá, caso você queira também transformar o YouTube num negócio. Por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.